Bem, amigos do Tênis Consciência, eu sou Aleph Barros. E eu sou Neto Prudente. Você quer saber todos os detalhes do Fila Racer Carbon 2? Quer saber se ele é melhor, se ele veio melhorado com a sua versão anterior? Fica com a gente para saber tudo sobre esse novo tênis da Fila. E, Neto, temos novidades. Vamos trazer esse review completo de uma forma um pouco diferente. Vai ser um review comparativo. Fica com a gente para saber todos os detalhes desses dois tênis. Neto, por que a gente vai fazer esse review hoje de forma tão diferente? A gente ia fazer o review da maneira tradicional, que a gente sempre faz, só que correndo aqui com o Racer Carbon 2, né, enquanto a gente estava testando ele, todo mundo parava, né, Aleph, e perguntava: e aí, tá bom mesmo? Tá melhor do que o 1? Vale a pena comprar ele ou vale a pena comprar um que tá mais barato? Então foi tanta gente perguntando isso que a gente vai fazer hoje um comparativo entre os dois. E aí a gente aproveita as categorias lá do nosso comparativo para ir falando o que mudou, né? E o que está de diferente aqui no Racer Carbon 2 em relação ao primeiro modelo. Vamos embora. Começando pela nossa primeiríssima categoria, amortecimento. E eu já vou dizer que, para minhas impressões de corredor, foi a maior diferença desses dois tênis. Por que mudou tanto? Eles mudaram totalmente o material da espuma de entressola. A gente tinha na primeira versão, né, um EVA comum da Fila, e agora a gente tem a Speedtech Foam, que é a mesma espuma que está presente aqui no KR6, tá? Então ela é uma espuma bem mais macia do que é aqui a primeira versão do Racer Carbon. Nas nossas medidas, a gente viu que a diferença de absorção de impacto está em 17% a favor do Racer Carbon 2. Se você segue a gente, você viu que a gente correu com um tênis e imediatamente após a gente correu com outro. E a diferença para mim ficou clara nesse treino, mostrando que esse tênis é muito mais macio. De acordo com as métricas, de acordo com as sensações, eu diria que aqui eu daria uma nota 5 para o Racer Carbon 2. E o Racer Carbon fica com 3, porque a diferença deu acima de 15%, então nota 3 aqui para o Racer Carbon 1. Combinadíssimo, e eu acho muito justo, porque ele veio muito mais macio de verdade. Próxima categoria é retorno de energia. Neto, qual desses dois tênis tem um melhor nível de retorno de energia? Cara, aqui ambos têm placa de carbono, não é isso? Certo. O Racer Carbon tem placa de carbono. Agora, na segunda versão, ó, já dá para ver aqui a placa, ó, certo? A Speedtech Carbon. Como a espuma de entressola aqui do Racer Carbon 2 está mais macia, ela permite uma melhor movimentação da placa. E aí permite uma melhor ação propulsora da placa. Então o Racer Carbon 2 está com melhor retorno de energia em relação à primeira edição. Ele realmente melhorou em nível de retorno de energia. Então, de novo, é notório, né, a diferença. É grande. Você sabe dizer se tem alguma diferença na placa? Fila diz, né, que teve uma alteração na angulação da placa, até porque agora a gente tem o limite máximo de altura aqui de entressola, que é 40 por 32, né, que dá um drop de 8 milímetros. Então eles dizem que puderam mudar a angulação da placa. Certo? Então pode ser que isso tenha influenciado também no retorno de energia em relação à primeira versão. Muito bom. Então vamos aqui de 5 para o 2. E 4 para o modelo 1, já que a diferença, de acordo com as nossas métricas, e né? com as nossas sensações, exatamente, não é tão diferente assim de um para o outro. Isso, então ficou com 5 a 4. Combinado. Nossa terceira categoria é a responsividade, que é a velocidade com que o tênis ele vai dar esse retorno de energia para a gente. Exato. Qual desses dois tem o melhor nível de responsividade, Neto? O Racer Carbon 1 ele é mais responsivo do que o Racer Carbon 2. Porém, Aleph, eu esperava que, devido à maciez da entressola do Racer Carbon 2, a diferença fosse ser maior. Ele é mais responsivo? É. Mas o Racer Carbon 2 também apresentou um bom nível de responsividade, apesar de toda a maciez da entressola. Então, vamos ficar aqui com 5 para o Racer Carbon 1. 5 para o Racer Carbon 1. E um 4 para o 2. 4,5, Aleph. Fica a diferença ali, quando a gente foi medir, quando fui ver as métricas, né? Ficou ali em torno de 3% só. Então, como deu menos de 5%, vamos botar 4,5%. Beleza. Então, Tá? 5 Então, a 4,5. a 4,5. Se você está assistindo a esse vídeo, não se esquece de curtir,
se inscrever no nosso canal. Você também pode se tornar membro. Como é que faz, Neto? Só clicar aqui embaixo onde tem Seja Membro, certo? Neto, vamos falar um pouquinho agora sobre estabilidade. Sempre lembrando que quando a gente fala de estabilidade, são inúmeros fatores. Dentre eles, tá a base do tênis. Largura, não é largura, não é isso? Que aqui já tem uma pequena diferença, não é isso? Isso. O antepé deles tem a mesma medida, 112 milímetros. Mas o retropé do Racer Carbon 2 está mais largo do que o do Racer Carbon 1. Tá? A gente tem aqui 88 no Racer Carbon 2 contra 80 do Racer Carbon 1. Mas, como não é só de base, né, que vai influenciar na estabilidade, a gente também sofre influência da maciez da entressola. Quanto mais macia ela for, ela vai tender a ser mais instável. Exato. Dá para notar realmente que correndo com o Racer Carbon 2, logo depois a gente fez a corrida com o Racer Carbon 1, dá para notar o quanto que o Racer Carbon 2 é mais instável. E nas nossas métricas ali, a gente teve uma diferença de 18%, 17%, não é isso? Então, vamos aqui de 5 para o Racer Carbon 1 e 3 para o 2. Exatamente. Nossa próxima categoria é a categoria de conforto / ajuste, né? Então a gente vai falar das diferenças principalmente no cabedal. E aqui tiveram grandes diferenças, também, né? Foi outra parte que mudou completamente aqui, né? No primeiro modelo, ó, a gente tinha esse cabedal que era nessa telinha aqui, né? Que muita gente se incomodava, principalmente o pessoal que corre sem meia, né? Os triatletas, não é isso? Sentiu muito incômodo em relação com esse cabedal aqui. No Racer Carbon 2 a gente tem o S-Knit, que é um knit bem mais confortável, né? Que dá bem melhor ajuste no pé do que era a primeira versão. Bem mais respirável também, né? Também tá mais respirável, não é isso? E além de tudo, veio com esse puxadorzinho aqui atrás também, que não tem na primeira versão, que também ajuda no calce, tá? Verdade. E teve mudança também na palmilha, Aleph. Teve. A palmilha do 2 agora, ó, é aquela palmilha furadinha, certo? Que não acumula água. Agora, Neto, eu preciso dizer que pro ajuste, esse 2 veio com uma pequena diferença que se você não fizer uma boa amarração, eu, por exemplo, tive que usar o furo extra, o calcanhar vai ficar um pouco solto. Então, o meu calcanhar ele só ficou preso quando eu utilizei o furo extra. Quando eu utilizei, beleza, resolveu. Mas enquanto eu não utilizei, eu perdi um pouco dessa firmeza do calcanhar. Você também teve isso? Também senti, porque os dois, Aleph, aqui no calcanhar eles têm aquele mesmo bigodinho, né, de espuma, tá? Só que o que acontece? O Racer Carbon 1, ele é mais profundo aqui. Então esse bigodinho ele passa daquele ossinho que tem no calcanhar e encaixa perfeitamente ali no tendão de Aquiles. Enquanto que o 2, como ele tem mais entressola, ele é mais raso aqui. Então essa almofadinha fica exatamente no ossinho. Então gera essa insegurança, aquela sensação de que ele vai sair. Mas quando você usa o último furo, ele segura bem e aí essa sensação meio que vai embora, você se acostuma. Mas nesse ponto específico, o ajuste do 1 é melhor. Tá. Então assim, vamos botando tudo na balança, eu acho que melhorou bastante o conforto desse tênis. Então eu iria com 5 pro 2 e 4 pro Racer Carbon 1, porque no geral o ajuste e o conforto tá melhor aqui no Racer Carbon 2. Categoria durabilidade. Aqui a gente vai hipotetizar, né, de acordo com o que a gente já usou, que a gente imagina que vai durar desses dois tênis. Neto, você que é o homem dos materiais, qual você acha que deve durar mais do que o outro? Vamos analisar aqui, Aleph, certo? Dois fatores principais, né? Que seria borracha de solado e espuma de entressola. Ok. Né? Em termos de borracha de solado, as duas são Evergrip. Né? Então, teoricamente, era para durar a mesma coisa. Então, não tem ou pelo menos não tem uma diferença drástica de durabilidade. Né? O recobrimento é basicamente o mesmo, né? Com 3 peças, né? Sendo 2 aqui no calcanhar e uma no antepé e médio pé. Então, o que eu acho que vai influenciar mais aqui na questão da durabilidade vai ser o material da entressola. Espumas que são mais aeradas, mais macias, tendem a durar menos do que espumas que são mais firmes, né? Então, eu acredito que o Racer Carbon 1 vai durar um pouco mais do que o Racer Carbon 2. Então, vamos aqui de 5 para o Carbon 1. E 4,5 para o Carbon 2, porque realmente a diferença não vai ser tão significativa assim. Então vai ser mais ali na questão da durabilidade da entressola. Beleza.
Neto, vamos agora para categorias mais objetivas. Uhum. Peso. Qual é o peso desses jovens? Racer Carbon 1, no tamanho 41, pesou 236 gramas. Racer Carbon 2, no tamanho 41, pesou 236 gramas. Então, mesmo peso para os dois, então não tem diferença aqui. E Aleph, vamos falar pessoal que compre em número casual. A gente comprou o 41, porque tanto o primeiro modelo como o segundo modelo pode pegar o tamanho casual, que a base dele aqui, o Tobox é largo, então não precisa pegar um número a mais, senão vai sobrar muito. Vamos agora para outra categoria objetiva, que é o preço. Esse jovem, no site da Fila, está saindo no preço cheio de R$ 1.100. R$ 1.099, né? E 90. É, 1.100, né? Esse jovem aí, meu amigo. Esse daqui já não tem mais no site da Fila para vender, a gente só viu lá o Carbon Tree, né? Então a gente foi pesquisar em outros sites, né? A gente olhou vários outros sites e tá uma média de R$ 699, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos em outro site, mas a média, a maioria dos sites está com 699, diferença aqui de 43% de um para o outro. A diferença é grande, então Grande. vamos aos números. Isso. 5 para o Racer Carbon 1 e 2 para o Racer Carbon 2, porque é uma diferença de 43%, é uma diferença bem muita grande. diferença. Mas é claro que se você adotar o preço do Tri, por exemplo, que está em torno de R$ 999, vai diminuir essa diferença. Vá no preço que você achou aí e faça você os seus cálculos. Última categoria do canal é a categoria beleza. Neto, qual dos dois tênis você achou mais bonito? Cara, eu acho que o Racer Carbon 2 tá mais bonito do que o 1. O 2 veio realmente muito bonito, viu? Então eu prefiro o 2. Eu também prefiro o 2, mas o 1 também é bem legal. Neto, então vamos aqui de 5 para o Carbon 2. E 4 para o Racer Carbon 1, porque também a diferença não é tão grande assim, beleza. Combinado. Resultado final. Neto, qual foi o resultado final do nosso placar? 40 pontos para o Fila Racer Carbon 1 contra 39 do Fila Racer Carbon 2. Aleph, quer dizer então que o Racer Carbon 1 é melhor do que o Racer Carbon 2? Ele faz grandes diferenças, principalmente quando a gente vai falar de estabilidade e de preço, né? E aí que ele se destacou e teve essa vitória. Mas eu diria que o Racer Carbon 2, ele foi uma das melhores atualizações de tênis que eu tenho na minha cabeça aqui. Se eu for falar de performance, é o que a gente pode ver nas categorias de amortecimento, retorno de energia, esse jovem ele veio muito melhor. Então, eu não diria que esse jovem é melhor do que ele, não. Você vai ponderar ali quais são as categorias mais importantes para vocês. Eu diria que esse jovem sofreu uma atualização muito grande e o 2 está bem mais legal. Então, Aleph, quando a gente pensa em tênis de performance, né, tênis de placa, a gente pensa em performance, não é isso? Então, em termos de performance, o Racer Carbon 2 é superior ao Racer Carbon 1. A galera tá perguntando muito se esse jovem é um super tênis ou não é. Qual é a sua opinião? Cara, a minha opinião, Neto, é que ele é um tênis muito bom, mas ainda não é um super tênis, tá? Ele ainda não tá... O que é que a gente considera super tênis? Ele teria que estar no mesmo patamar de Vaporfly, Alphafly, né? De Adidas Adios Pro 3, de ASICS Matspeed Sky Plus, né? Adidas Prime X, e eu acho que ele ainda não chegou lá. Ele tá melhor do que a primeira versão, mas ainda não chega nesses tênis que a gente considera como sendo super tênis. Então, por isso, para mim, ele é um tênis muito bom, mas não é super tênis ainda. Eu acho que é ainda mesmo, isso até me deixa ansioso E pelas animado. novas versões, né? Assim, eu também concordo que ele ainda não é um super tênis, mas eu já achei um tênis incrível e bem mais acessível. Então, eu gostei demais, eu gostei mesmo desse tênis. E aí, Neto, quem assiste nosso canal sabe que a gente não fica em cima do muro. E eu vou dizer, você só pode comprar, você só pode ter um dos dois tênis. Qual tênis você escolheria hoje? Cara, hoje eu compraria o Racer Carbon 2. E eu vou lhe dizer o porquê. Primeiro, todo mundo sabe que eu gosto de tênis mais macio. Então ele já me ganha pela maciez, Sim. certo? Segundo, eu acho que para mim, Neto, ele vai ser um tênis mais versátil.
Eu vou poder utilizar ele em provas de 5, 10, 21, quem sabe até uma maratona, em vários treinos, enquanto que o Racer Carbon 1, devido à sua firmeza, né, a firmeza da entressola, eu já reservo ele para treinos mais curtos e para aquelas provas de 5 km, no máximo 10 km, tá? Para mim, Neto. Então, como seria um tênis mais versátil, que eu iria usar mais, então para mim compensa pagar esse valor a mais que custa o Racer Carbon 2. Pra mim, Neto, eu vou dizer pra você que eu fico extremamente em cima do muro. Muito. Por quê? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de tênis mais firme, né? Então, o que é que eu diria, assim, para sair de cima do muro? Eu diria que para um 5K, com certeza, eu iria de Carbon 1. Porque ele me dá mais responsividade, ele melhora a minha cadência e os meus treinos, treinando com um e depois com outro, deixou muito claro essas sensações para mim. Quando for 10K, eu já vou ficar na dúvida, porque esse daqui tem um bom amortecimento e tem um melhor retorno de energia. Talvez, mas eu acho que no 10K eu ainda ficaria com um. Mas 21 e 42, com certeza, seriam com esses dois, com esse tênis, o 2 aqui. Sem dúvida. Então, eu só faria essa divisão aí entre um e outro, dependendo de para que eu fosse utilizar o mas tênis. você só pode comprar um. E aí? Aí depende da prova-alvo que eu tiver. Se for 10 e 5, eu vou nele. Se for 21 ou 42, eu vou na segunda versão. Então, finalizando o nosso vídeo, para quem o tênis consciência indica o Racer Carbon 2? Eu acho, Aleph, que aqui ele é um tênis que qualquer pessoa, né, com uma certa experiência na corrida, que queira um tênis com placa, pode ter o Racer Carbon 2. Com a diferença de que, se você quer ter o seu primeiro tênis com placa, nunca teve nenhum, quer comprar o seu primeiro, né, quer gastar menos, pode ir no Racer Carbon 2. É, para mim, o melhor custo-benefício em termos de tênis com placa hoje no mercado. De placa de carbono. Sempre lembrando que tênis com placa é para um corredor um pouco mais experiente, tá? Assim, você vai estar adquirindo o melhor dos teus benefícios da corrida e fugindo de diversas lesões. Muitíssimo obrigado por assistir a gente até aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!